A técnica que eu vou ensinar aqui hoje, eu não sei porquê, mas tem muita gente que ainda não faz. É uma técnica simples, mas que exige atenção. Eu vou te ensinar isso aqui hoje e, a partir desta técnica, você vai conseguir enxergar o texto bíblico de uma forma muito diferente mesmo. Então, se você quer aprender isso aqui hoje, se você quer melhorar o seu estudo bíblico, fica comigo nesse vídeo. Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 126, nós temos aqui um salmo bastante famoso, bastante conhecido, que é o Salmo 115. Eu separei ele aqui na Nova Versão Internacional. Bora pro texto. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o teu socorro, o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Verso 11. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do maior ao menor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens, ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Pois bem, um texto bastante conhecido aí, né, dos irmãos, daqueles que também estão aqui assistindo. E eu quero trabalhar com você aqui hoje uma técnica que eu gosto muito e que eu acho que faz muito sentido a gente trabalhar aqui no 183, apesar de ser um pouquinho aí, não vou dizer avançada, mas que exige um pouquinho mais de nós. E é uma técnica que eu trabalho muito com o pessoal no Desafio SMB, no nosso curso, porque ela traz uma clareza maior do texto para nós. Ela ajuda a gente a identificar os assuntos, os temas que estão ali no texto e, com certeza, ela nos ajuda a entender melhor o objetivo geral do texto bíblico. Essa técnica é a divisão de parágrafos. Quando você divide, aliás, antes de falar da divisão, quando você lê um texto de forma direta, como a gente está lendo aqui, a gente, por vezes, se perde em tantas coisas que ele fala. A gente se perde em tantas informações que ele traz. Mas quando a gente divide, né, a velha tática de guerra, né, dividir para conquistar. Então, quando a gente consegue dividir o texto, a gente entende cada pedaço do texto. E então, ao entender cada parte, cada pedacinho do texto, a gente consegue
ter uma visão geral do texto. Aí a gente consegue realmente conquistar todo o texto, logo após dividi-lo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui de forma bastante simples, te ensinando, né, como identificar isso. E a grande forma de identificar são as similaridades no texto, né? Você está numa seção do texto e você vê, olha, aqui ele está tratando de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. De repente, ele muda de assunto. Ou ele começa a enfatizar um outro ponto do texto. Olha só. Ele faz aqui uma introdução. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então, aqui nós temos uma primeira divisão, por quê? Logo em seguida, ele vai começar a falar, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Entendeu? E ele vai dar características dos ídolos deles. Então, aqui de cara, ele vai trazer características dos ídolos das nações. Ok? Aqui, nesse primeiro parágrafo, ele está, na verdade, como que introduzindo o texto, introduzindo o assunto a partir de uma, não vou dizer de uma pergunta, mas de pergunta, vou colocar de uma pergunta e afirmações sobre o Deus de Israel. Então, olha só. Ele coloca aqui uma pergunta sobre quem é o Deus de Israel ou onde está, né? E ele traz algumas informações também sobre afirmações, né? Sobre o Deus de Israel. E então ele começa a dar características dos ídolos das nações. Vamos lá. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, não emitem som algum com a garganta. Olha só, até aqui está falando dos ídolos das nações. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha só, aqui, a partir daqui, a gente começa outro assunto. Olha só, confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então ele vai começar a falar de outro assunto. Confiem no Senhor, sacerdotes, ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu socorro e o seu escudo. Até aqui, então, ele está falando sobre a confiança, não é a confiança no Senhor, mas a confiabilidade do Senhor. Vamos colocar aqui Deus de Israel. Ok? Porque aqui em cima também nós estamos falando do Deus de Israel. E então ele continua. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e a seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. A partir de então, tudo aqui ele fala sobre como Deus abençoará. O Deus de Israel é um Deus abençoador. Ele está falando aqui, abençoará, 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 multiplicará, abençoados. Olha só, aqui na confiabilidade, confiem, confiem, confiem. E não só ele fala dessa forma, como ele cita 3 vezes, né? Ele é o seu socorro e o seu escudo, ou seja, é nele que você pode se esconder, é nele que você pode se refugiar, né? Aqui ele fala as características dos ídolos das nações: prata, ouro, feitos por mãos humanas. Olha,
não podem falar, não podem ver, não podem ouvir, não podem sentir cheiro, nada podem apalpar, não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. São todas características dos ídolos das nações. E aqui, como a gente já tinha visto, onde está o Deus deles? Olha só, o nosso Deus está nos céus, pode fazer tudo o que lhe agrada, ele tem amor e tem fidelidade, e não só isso, como ele tem glória, né? Eu não vou sublinhar tudo aqui, mas eu vou colocar aqui sim ao teu nome, e a gente sabe que é a glória. Você viu só como cada parte tem a sua afirmação, tem o seu assunto e vai trazer para a gente uma ideia do que o texto está falando. E por fim, este último parágrafo é tão somente uma conclusão a respeito do Deus de Israel. Do Deus de Israel. E esta conclusão fala sobre a ação do homem diante desse Deus, ok? Então eu vou colocar assim: a ação do homem diante do Deus de Israel. Olha só, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. E ele diz, mas nós bendiremos ao Senhor. Ele demonstra aqui que diante desse Deus grandioso, desse Deus que é totalmente confiável, que é completamente diferente dos ídolos das nações, que tem essas características, um Deus que abençoa, diante desse Deus nós devemos bendizer o Senhor. Veja então como eu posso dizer, a sequência ou o enredo que o texto toma. Primeiro ele faz uma pergunta e faz algumas afirmações sobre Deus. Tem nações questionando sobre quem Deus é, quem o Deus de Israel é. E então ele fala, olha, vocês estão questionando o nosso Deus, mas olha só como são os deuses das nações. Logo em seguida, ele vai falar, confie no Senhor, o nosso Deus ele é totalmente confiável. Aqueles que confiarem em outros deuses vão se tornar como os próprios deuses, sem fala, sem ouvir, sem sentir cheiro, vão se tornar plenas estátuas. O Senhor ele é confiável. Olha só, ele não somente é confiável, como ele é um Deus que abençoa. E por fim, se ele é um Deus totalmente confiável, se ele é um Deus abençoador, se os outros ídolos das nações não são nada diante de Deus, não são qualquer coisa diante de Deus, qual é a ação do homem diante de Deus? Bendizê-lo desde agora e para sempre. Você percebe como o texto bíblico traz para a gente uma sequência lógica, e quando você divide esse texto, talvez quando a gente leu pela primeira vez, leu como um blocão ali o texto, talvez você ficou assim, poxa vida, né? Tem bastante coisa aqui. Mas talvez você não tenha percebido cada um desses detalhes, que a gente só percebe quando realmente divide por parágrafo. E eu fiz essa divisão aqui e agora, junto com você. Eu não fiz antes, eu não estudei antes para sentar e dividir o texto. Eu fiz essa divisão aqui e agora, junto com você. Até por isso que às vezes eu volto um pouquinho lá atrás e tal, eu falo uma coisinha ali atrás que ficou faltando, porque eu procuro fazer esse vídeo de forma praticamente ao vivo, tanto que quase não tem corte esses vídeos do 183, né? Para que você perceba que é algo simples, é algo fácil, que você pode aprender, vamos dizer, de forma realmente rápida, né? E que você aplicando isso, você vai cada vez mais melhorando o seu relacionamento com a Bíblia.
E é esse o meu desejo aqui. É isso que eu quero fazer aqui. Quero te ajudar com isso, né? Para isso a gente tem vários programas aqui de estudo, vários programas de ensino, e você pode todos os dias aprender aqui com a gente. Não se esqueça, acesse o nosso canal no Telegram para que você possa ser informado todos os dias a respeito dos nossos materiais, de tudo que a gente está sempre postando, todo o conteúdo que a gente está sempre disponibilizando a todos os irmãos. Eu quero te dizer, vem novidade por aí. Logo mais a gente tem algumas novidades. Também, nesse momento, a gente não está com o Desafio SMB aberto, com turmas abertas, né? Mas logo mais para frente, eu acho que ainda esse ano, eu devo abrir uma turma nova do Desafio SMB. Caso você esteja desejoso de aprender mais, vai se preparando aí, porque logo mais a gente vai, possivelmente ainda esse ano, a gente vai abrir uma nova turma, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais alguém para que você possa disseminar o conhecimento da Palavra de Deus e tornar cada vez mais simples a leitura e o entendimento da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima!